Hello everyone! Vamos ver. Hi Pam! Ué. Hello? Ué, Ué, I can hear you. But can you I see can't me? see you. That's the No, point. How weird. it's connecting. Hello everyone! E aí, Pra mim pá? parece que você está conectando. Ué, que estranho. Deixa eu tentar. Vou deixar no 4G então, peraí. Ok. Cadê o... E... Sai e entra de novo, é isso mesmo. Vamos ver, ele saiu. Cadê o Bruno? Cadê? Aqui, ele tá pedindo para entrar de novo. Go live. Vamos ver. Ué, mas que coisa. Fica Primeira travando. vez que eu vejo só Eu voz também. e não entra o vídeo. Ué. A gente vai ter uma audioaula hoje. Peraí, acho que dá pra fazer pelo computador, não dá? Eu não tenho ideia. Você tá usando pelo celular também, Fabi? Eu só uso o Insta pelo celular. Deixa eu ver. Talvez no computador seja Você tá com sua melhor. câmera aberta? Eu tô. Pra mim fica aqui, ó, connecting. E não entra a sua Então, pra imagem. mim tá travado só. Aqui. Mas você tá me vendo? Eu tô vendo você se mexer normalmente. Tá tudo perfeito aí. Deixa eu tentar pelo computador. Tá bom, então a galera tá conectando aqui, vamos ver. É. Fica aí online, vamos conversando. Sim. E vamos ver por que que não entra. Enquanto isso, o pessoal vai avisando aí, o pessoal para conectar, mandando aviãozinho. Deixa eu ver se eu... Para mim parece que ele tá unable to join. Bruno? Se ele mandou mensagem. Não. Tá tentando conectar o computador. Está me ouvindo? Vamos ver. Deu certo aí? Mas eu não tô te ouvindo, tá? Eu só tô vendo que você tá escrevendo aí na tela. Agora a imagem travou. O Rê. Hi, Rê. Go live. Vamos ver de novo. Tô aguardando você, Bruno, só pra... Alô? Oi, Fabi. Tá todo mundo ouvindo? Eu não sei. Só a Eu sua ouvindo, imagem. eu tô. Só que assim, entra, aí pelo que eu vejo aqui, trava a minha imagem. Que estranho. Uhum.
Que estranho. Quem tá aí na live, tá conseguindo ouvir o Bruno bem? Ou sou só eu que tô ouvindo? Tá ouvindo? Hello? Vou ficar sozinha, então, aqui hoje. Eu não vou conseguir compartilhar vídeo com ninguém. Não, eu tô aqui de espírito junto com você, Fabi. Não, quem vai dar aula é você, ó. Quem preparou tudo aí, ó, é você. Eu não sei o que que tá... I can see the history teacher. Just see him. Ué, tem gente que consegue só me ver aqui? O Renato tá vendo você? Rê, não entendi. Ouvindo sim, ouvindo. Just here. Ah, tá. Just here. Ok. Não sei, gente. A gente vai fazer uma live diferente hoje, tá? Eu nunca vi isso, mas enfim, o áudio dele entra, mas o vídeo dele não entra. Deixa eu só ver. Ó. Ah, peraí. Deixa eu ver. O Bruno pediu de novo para estar. Vamos ver se ele entra agora. Waiting for Bruno. Hello. Sim! Tinha me jogado pra fora, não sei por quê. Enfim, mas agora eu estou te vendo. Dá pra ver normal, mas acho que eu tô travado ainda. Tá travando um pouco, mas a gente já tá quase te vendo inteiro. Já melhorou. Tá bom. Mas a voz Aqui não tá bem, né? mostrando nada. No problems. Mas vamos começar. Uhum. Então, enfim, sejam bem-vindos. Hello, everyone. Welcome here to our live tonight. Hoje a gente vai dar uma explicação. O pessoal está conectando aqui ainda, um pouquinho de atraso. Mas hoje o Bruno ele faz parte da nossa equipe, né? Ele faz um trabalho muito bacana, um feedback muito positivo dos alunos. E também ele tem esse background em história, formação em história. E eu sempre falo que aprender inglês é muito mais do que só saber regra gramatical, ampliar vocabulário, essas coisas todas. A parte cultural do idioma eu sempre me atraiu muito, em todos os idiomas, né? E o inglês tem essa questão, né? Muito aluno sempre pergunta, teacher, putz, inglês é tão difícil, por que a gente tem que aprender inglês? Por que o resto do mundo não aprende português? Apesar que o português é uma das línguas mais faladas também no mundo, né? Tem um grande número de falantes. Mas como língua de comunicação internacional, o inglês não é a mais falada no mundo com relação a número de falantes, tá? Mas como língua de comunicação internacional, o inglês ele é mais falado, ele é mais usado. Se a gente tem um brasileiro e um alemão que vão se conversar, é muito provável que a conversa aconteça em inglês. Se a gente tem um chinês, até para conversar com o chinês, a gente vai conversar usando o inglês. Então, como língua de comunicação internacional, o inglês ele está na ponta disso daí, sem dúvida. E existem alguns fatos históricos, né, que fizeram com que o inglês tivesse esse papel hoje no mundo moderno. E o Bruno vai dar essa aula para a gente, é muito legal de ouvir. Então é com você. Se você estiver ouvindo bem, a sua imagem está congelada para mim, mas eu acho que eu estou te ouvindo bem. Para mim também tá congelada a minha imagem, mas eu tô te vendo tranquilo, Fabi. No problems. O isso aí. Instagram sabotou, ele tá te trollando, mas tudo bem. Não, também acho, assim, só porque é a minha vez. My turn. Não, mas tudo bem. Então vamos lá. Boa noite a todo mundo aqui. Obrigado pela oportunidade, Fabi, que você está me dando de estar trazendo um pouco do meu conhecimento, além do inglês, né? Aqui. E eu concordo com você, aprender uma língua é mais do que a regrinha gramatical, é mais do que a gente ficar seguindo o esqueminha da lousa. É cultura também. Porque línguas são vivas. Então a gente está sempre vendo a cultura do lugar que a gente está aprendendo. Sim. Perdão. E aqui no caso, a língua inglesa ela é muito importante, né, para nosso mundo todo aqui, ainda mais depois da Segunda Guerra Mundial, mas que eu vou chegar até lá. Mas essa importância toda da língua ela tem começo há uns mais ou menos 400 anos atrás, nas grandes navegações inglesas. A gente sabe que as grandes navegações você vê pelo lado dos portugueses, pelos espanhóis. Só que você tem o lado dos ingleses também, que eles, como a gente vê até hoje,
eles estabeleceram uma rede gigantesca de colônias, né? E assim, as grandes navegações, no caso, a Inglaterra tinha uma marinha, a marinha mais poderosa do mundo na época, e poucas regulamentações mercantis. Então, tudo isso ela fez justamente para possibilitar o comércio. E comércio sempre fez o mundo rodar. A gente sabe disso, né? Tem aquele ditado, né? Money makes the world go round. Então, Exatamente. os ingleses sabiam muito bem disso. Na verdade, todo mundo sabe muito bem disso. Mas os ingleses conseguiram explorar isso melhor. Uhum. E desde aquela época o inglês já é uma língua útil, principalmente porque com uma quantidade grande de parceiros econômicos, os mercadores eles não sabiam falar muitas línguas. Né? Quem sabia falar isso eram os nobres. Os mercadores não eram nobres, eles eram da burguesia, então a língua que eles falavam era a língua vulgar, a deles. E eles precisavam utilizar do inglês para se comunicar com outros mercadores do mundo, e a documentação era feita no idioma deles. Apesar dos números serem universais, as letras não. Então, os ingleses precisavam fazer essa documentação em inglês e as outras pessoas precisavam saber se comunicar com eles. Nem que fosse para assinar a papelada para ver quantas toneladas de açúcar eles estão comprando, ou de madeira, de lã, de algodão, essas coisas. Tá. E também, quanto mais colônias eram estabelecidas, e assim, quando eu digo mais colônias, são mais colônias mesmo, porque os ingleses estabeleceram colônias no mundo inteiro. Desde a América do Norte, que a gente conhece os Estados Unidos e o atual Canadá, até o Caribe, passando pelas Bahamas, Jamaica, Trinidad e Tobago, Montserrat. Aqui na América do Sul eles tinham a Guiana. Na África, da África do Sul, Nigéria, Gana, Serra Leoa, até a Ásia. Aqui a colônia mais conhecida deles na Ásia seria a Índia, né? O Raj britânico, você tem Burma, você tem Hong Kong, que era uma regiãozinha da China que era dos britânicos. Você tem a Austrália, você tem a Nova Zelândia. A Austrália praticamente foi inteira dos britânicos, né, naquela época. Mesmo sendo uma colônia penal, ainda era uma colônia, de qualquer jeito. E quanto maior o seu império, mais difícil é de controlar esse império. A burocracia fica muito grande e são muitos povos sob uma bandeira só. Quanto mais povos sob uma bandeira, mais difícil fica de controlar esse pessoal. É aí que os britânicos vêm com a ideia das estruturas locais de poder. Eles se utilizam ali do poder local para tentar exercer o poder deles. Como eles faziam isso, né? Eles tentavam estabelecer escritórios das companhias de navegação, eles construíam escolas, principalmente escolas inglesas, porque escolas já tinham, escolas locais, esse tipo de coisa, mas eles estabeleciam escolas para ensinar o inglês. Bancos, universidades, igrejas principalmente também, e etc. Todas essas construções da Europa eles levavam para essas colônias deles. E essas estruturas eram controladas pelos ingleses. E a gente sabe que esses burocratas se recusavam a aprender a língua local. Eles achavam que eram línguas de bárbaros e no jargão deles, né, índios e tudo mais, são incivilizados. Então, quem tem que aprender a língua são os nativos. E eles eram incluídos como agentes da coroa. Portanto, esses nativos eles precisavam aprender a língua local, a língua dos britânicos, o inglês. Eles aprendiam, além da língua, a cultura também deles. Para fazer essa ponte entre a burocracia da comunicação, esse tipo de coisa, e os locais. Era um jeito que os britânicos tinham de recrutar o povo local para fazer do their bidding, como a gente chama em inglês, né? Fazer a vontade deles ali. E, obviamente, junto com a língua e essas estruturas de poder, a cultura sempre vai junto. Que a gente tem o teatro, a gente tem os livros, literatura, esse tipo de coisa. E aí passou de ser não só uma língua da burocracia e da nobreza, para começar a virar uma língua dos locais mesmo. O inglês foi pegando aí, são as raízes dele, né? É aí que ele começa a se espalhar um pouquinho. Tá. Depois legal, disso... né? Então, Muita isso vai coisa assim, Fabi. Então, Uhum. isso vai assim durante centenas de anos, né? Tá. É todo um trabalho que eles têm ali durante... Passam muitos reis, passam muitas rainhas e o trabalho continua o mesmo. Tá. E vai até as grandes guerras mundiais, que aí a gente tem a Inglaterra, né? O poder deles vai até as grandes guerras mundiais. Uhum.
Tá. Depois muda. É no século XX. Exatamente, vai até o comecinho do século XX. Lá para metade do século XX o foco muda, mas ainda assim para um país que fala inglês, que a gente conhece muito bem. Sim. Uhum. E depois da Primeira Guerra Mundial, um pouquinho menos, mas assim, depois da Primeira Guerra, os Estados Unidos, né, que é o filho da Grã-Bretanha, que a gente fala, Sim. Eles começam a aumentar um pouco a influência mundial deles ali. Só depois Só que isso, só depois da Primeira Guerra. Antes eles tinham uma grande capacidade industrial, com a marcha para o oeste, essas coisas, só que eles no cenário mundial não eram grande coisa. Quem era justamente a Inglaterra, a França e as potências europeias. Tá. Isso. E aí depois você ainda tem a crise de 29, né? Mas assim, só depois da Segunda Guerra é que os Estados Unidos realmente se consolida como um titã do mundo, em geral. Tá. Porque aí eles tiveram... Na história do mundo, né? Na história do mundo, sim. O Império Americano é recente. Exatamente, o Império Americano é bem recente. Ele começou faz muito tempo, só que ele só chegou a esse patamar de império há pouquíssimos anos. Tá. Peraí, deixa eu só ver minhas notas aqui, Fabi, que eu anotei um monte de coisa aqui. Isso. E aí ele se colocou como potência mundial, né? Tanto econômica quanto militarmente. E cultural. Sim, porque quanto maior é o seu país, mais poderoso é o seu país, ou sua nação, mais você exporta. Você vai acabar exportando cultura para os outros lugares, né? Influencia mesmo. Muito, bastante. A gente tem até hoje, né? A influência dos americanos. Sim, sim. E, no caso, e eles conseguiram fazer isso justamente porque eles estavam intactos depois do conflito. Porque a guerra foi na Europa e na Ásia. Eles Ali. participaram, Não mas foi não nos teve Estados muito Unidos. tempo, né? Exatamente. Exato. Eles tiveram muito dinheiro ainda para investir até nos países da Europa para ajudar na reconstrução. Uhum. E parte dessa exportação de cultura também, porque justamente atrelado com o final da Segunda Guerra, tem o início da Guerra Fria. Que os Estados Unidos e a União Soviética começam a disputar espaço no cenário mundial. E ali é uma disputa política militar, com certeza, né? Que é guerra, é o nome disso. Porém, acima de tudo, pelos meus estudos, eu chego à conclusão de que é mais cultural do que qualquer outra coisa. Em que sentido? Cultural, assim, você não quer espalhar só o sistema do seu país, você quer espalhar a cultura do seu país. Tá. Porque com a cultura, você pode até tentar ocupar uma terra, ou ocupar um território. Só que se o povo de lá não gostar de você, uma hora eles vão te expulsar dali. E é por isso que tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos tentavam transmitir essa cultura para as pessoas. Mostrar o quanto era bom o jeito de vida deles. Os soviéticos de um jeito e os americanos do outro, claro. Então começa essa exportação, principalmente aqui na América do Sul, na África e na Europa, da exportação da cultura americana. Que o que a gente chama, né, da esfera de influência. Eles tentam colocar todo mundo debaixo da asa deles, o máximo possível. E na tentativa justamente de angariar o apoio dos nossos países. E aí a gente tem isso através de muitos tipos de mídia, né? Partindo da década de 50. Com muitas indústrias, né, que a gente conhece. Faz propaganda. Exatamente. Exato. Propaganda, o nome em si, propaganda, que a gente chama. A gente fala propaganda de shampoo, né? Mas assim, isso, tanto que os ingleses têm um nome só para isso, que é o advertisement. E a propaganda é puramente política e ideológica. Isso é propaganda. E esse é o tipo de propaganda que eles tentam levar pra gente, que eles conseguem, né, na verdade. O Lierson perguntou das unidades de medida ali, peraí. Porque as unidades de medida... Anota aí, depois a gente volta respondendo as... Isso, aí a gente volta aí. Isso. Isso. Você me lembra também, Fabi, por favor, porque eu não sou muito bom de memória. Aqui, caderninho. Por favor. Uhum. E aí você tem filme, você tem indústria desses países, principalmente dos Estados Unidos, porque é o que está mais próximo aqui da gente também. Mas você tem Hollywood, a indústria dos filmes americanos, então eles tentam exportar os filmes deles para cá. E eles conseguem. Você tem teatro americano, você tem literatura americana, e a literatura eu não estou falando só dos livros, como era
com a Inglaterra, né, nos séculos passados, mas você tem também o ideal do história em quadrinho. Eles exportam super-heróis pra gente. Até hoje. Acho que é o Capitão América, ou o Capitão América, a cor dele, a cor dos Estados Unidos, ou os Avengers, esse tipo de coisa. E exatamente, cultura pop. O Superman, então, nossa senhora. Por isso que todo grande super-herói assim, de franquia, eles têm essas cores. Azul, vermelho, às vezes um branco ali no meio, que é a cor da bandeira também. Sim. Ninguém ia fazer um super-herói vermelho e amarelo, porque é a cor da bandeira da União Soviética. Ou do McDonald's agora, né? Também, comida, fast food é um tipo de influência cultural. E é muito mesmo. Muitos aspectos. Porque, exato, todo mundo precisa comer. Então, se você consome o que os americanos produzem, você está consumindo até sem você saber. A música também é muito importante. Você tem o Elvis, você tem o rockabilly, você tem jazz, blues, tudo vindo para cá, tudo sendo exportado. TV e, mais importante de tudo, que eu acho aqui, você tem o lifestyle que é importado, junto com o ideal do país. Sim. Que dos americanos nós temos The American Dream, que é todo mundo vestido bonitinho, na casinha sem muro, né, com aquela cerquinha bonitinha, com o cara que sai para trabalhar e chega com a mulher que está cuidando dos filhos em casa. O American Dream é outdated já, tá bem lá para trás, óbvio. Já está outdated faz uns 40 anos. Mas era um ideal que eles queriam exportar pra gente. E junto com tudo isso vem a língua. Porque se você exporta cultura, você exporta a sua língua para os outros lugares. Então, todo lugar que você olhava, você estava sendo bombardeado pela língua inglesa. Se você lia uma HQ, ela podia vir até em português. Mas os ideais que estavam lá eram ingleses. E você até podia ter uma HQ em inglês original. Normal. Se você ouvia uma música, a música é o mais importante. Que a música não tem como traduzir. Então ela vem em inglês. Mesmo a pessoa não estudando, ela está escutando palavras em inglês. Ela está escutando a pronúncia deles. Ela está escutando o jeito de falar, esse tipo de coisa. E assim, vendo os filmes, escutando as músicas, os livros, lendo os livros, as HQs, é que as pessoas iam entrando em contato com a língua. E assim, convenhamos, o inglês é uma língua bonita de se falar também. E tem um fator muito... É isso aí, Fabi. Tem que puxar o peixe pro nosso lado também. Eu acho. E tem um fator muito importante, que eu não mencionei antes, na montagem da estrutura de poder, é que o inglês é relativamente fácil de falar. Assim, as pessoas acham que é difícil, mas é... Em relação às línguas latinas, realmente. Conjugação de exato, tenta falar francês e tenta falar inglês. É muito mais fácil falar inglês. Então era uma língua fácil de ensinar para os povos também. É uma língua, a pessoa pega rápido o inglês. Tem gente que pega mais devagar, isso é óbvio, vai de pessoa para pessoa. Mas tem gente, quando a pessoa fala que o inglês é muito difícil de aprender, essas coisas, é um pouquinho a pessoa tem medo da língua. A gente entende, porque a língua é diferente, vem de outro país, literalmente. Mas é fácil. Então, assim, é uma língua que é fácil de exportar para os outros também. Sim. E isso vai durante a Guerra Fria, né? Vai durante 50 anos. Ali, a gente sendo exportado sempre essa cultura, assim, importando, né, no caso, a cultura inglesa. Porque as pessoas queriam aprender. Para saber o que está falando a música, para ver o filme no idioma original, ou para você conseguir ler uma HQ, ou para conversar com os americanos até. Porque os americanos vinham turistar aqui demais, ainda vêm. Né? Com a pandemia, não tanto. Sim. Nem um pouco, na verdade. Mas, assim, terras tropicais era uma super propaganda que eles faziam lá nos Estados Unidos. O americano adora clima tropical, então eles vinham muito para cá. Então isso vai até o finalzinho da Guerra Fria. Tá. Isso. Dos anos 90, final dos anos 80, exatamente. Dos anos 90. Oficialmente acaba em 91, né? Mas assim, até um pouquinho antes eles já estão pegando mais, assim. E aí, assim, no final da Guerra Fria é quando se intensifica mesmo. Porque eu lembro que o inglês nunca foi tão falado, acho que até o final do século. Né? Eu lembro da Miriam que falava que na escola era francês e alguma outra língua. Acho que era latim, não lembro, alguma coisa assim. E até na época da minha mãe também era francês. Então você vê aí, né, o sinal de que ele não era tão importante ainda na vida das pessoas.
Mas aí ele começa a se intensificar, né? Justamente por causa do mercado da tecnologia. Assim, a tecnologia começa a andar a passos largos e os Estados Unidos, ele é um dos pioneiros nessa área, né? De computadores, microchips, da indústria de carros, esse tipo de coisa. Especialmente porque o maior concorrente dele, a União Soviética, estava quebrada na época e estava se desmantelando. Então, só sobrou para ele fazer isso. Portanto, tudo que saía dos Estados Unidos, todos os tipos de pesquisa, era tudo em inglês. Tanto que a linguagem de programação é em inglês até hoje. Ninguém programa em português. Ou ninguém programa em francês. Ou em espanhol. Exato. É só em inglês. A Paty vai ficar brava aí, mas é verdade. Paty, então, desculpa, mas ninguém programa em francês. É só em inglês. Porque virou uma linguagem universal disso, porque eles pioneiraram um pouquinho, pioneiraram mais nessa área, né? E tudo que saía... Fatores que favoreceram esse... Sim, exato, fatores que favoreceram. História. Exatamente, impulsionou o país para frente e eles pegaram essa deixa que eles tiveram. Sim. Você tem também toda a tecnologia que você é de lá, os carros, esses videogames principalmente, né? No final da década de 90, o começo dos 2000 até hoje. Porque essa acho que é uma das maiores coisas que espalha o francês. Perdão, o francês não, o inglês até hoje. Hoje em dia, principalmente, é videogame. Eu lembro que até 7 anos atrás, quando eu jogava, eu não tinha tradução. Hoje em dia, o pessoal traduz os videogames, mas antes não tinha. Então, ou você sabia, ou você não sabia. Ou você jogava com um dicionário inglês e português do lado. Para conseguir se virar. E isso força as pessoas a tentarem ir atrás da sua língua também. Você tem que se familiarizar com a terminologia e com as palavras e tudo mais. E acho que um dos maiores fatores hoje em dia do inglês ser universal também é o mundo business, que é o mundo dos negócios, das multinacionais, dos bilionários, esse tipo de coisa. Porque é uma construção americana, é um ideário americano vindo de um mercado americano, do neoliberalismo. Então, obviamente, vai vir em inglês, já que é deles. Então, se vem em inglês, e é uma coisa do nosso cotidiano, porque a gente tá na esfera de influência deles até hoje, trabalhando sobre o sistema deles, e muitas vezes para eles, a gente só não... As pessoas só não percebem isso às vezes, né? Mas a gente está trabalhando para eles. Então você começa a interagir com a língua deles também. E aí que você começa a usar os termos deles em inglês, tanto que tem muito termo em business que o pessoal não traduz para português. É verdade, é verdade. Exato. E quando você ensina inglês business, é um inglês específico para isso. Porque o mundo é deles. Eles que criaram isso. E assim, inserindo, foi a Inglaterra e os Estados Unidos que, através dos anos, né, foram inserindo essas coisas da cultura deles, vários fatores culturais, na nossa vida. Nas vidas, na casa da maioria dos países do mundo, né, até hoje. Porque a influência deles foi gigantesca. A Commonwealth existe até hoje. A Commonwealth, pouca gente sabe, né? Mas se você puder até dar uma breve explicação do que é a Commonwealth. Ah, sim. A Commonwealth, no caso, para quem não está familiarizado com o termo, né? E que eu acho que nem tem um termo em português para isso. Não sei traduzir Commonwealth. Não que eu me lembre, mas a Commonwealth são todos os países que eram ex-colônias britânicas que não se separaram violentamente da Inglaterra, como foi os Estados Unidos. Não então, assim, seria as relações 100%. Exato. A Inglaterra seria o pai e o Commonwealth seriam os filhos. E os Estados Unidos é o filho rebelde, que foi chutado para fora de casa. Sim. Mas, no geral, é isso. São vários fatores históricos que possibilitaram a cultura desses países tomar o lugar do nosso cotidiano. Tá. E é por isso que o Renato até falou que o inglês hoje é língua franca. Todo mundo fala inglês. Mesmo que, como você falou no começo... Qualquer lugar do mundo... Exatamente. Você vai ter uma pessoa que fala inglês. Pelo menos uma pessoa. Exatamente. E você vai ter... Na França eu sei que eles ficam bravos se você quiser falar inglês com eles. Mas aí também tem a rivalidade entre eles, né? Sim. Já passei maus bocados por não falar francês na França. Ah, nossa senhora, eu não posso nem imaginar isso. Tô ferrado. Vou precisar botar a Paty no Viva Voz.
falar, eu não sei falar inglês, você pode me ajudar em inglês ou português? Aí Exatamente. a baixa a Eu tô guarda. aprendendo italiano para tentar não levar soco de francês lá, se um dia eu É for. isso. Uhum. Mas em geral é isso. Sem entrar em mais detalhes ainda, né? Porque senão a live fica muito comprida. Sim, 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 sim. É. Isso é muito legal. Então tá aí, assim, um pouquinho da explicação por que que a gente precisa falar inglês. A pergunta que os alunos sempre fazem, com certeza você também já ouviu isso. Por que que a gente tem que aprender Oh, inglês? Porque é uma língua não, internacional. exato, é uma língua internacional, todo mundo usa, é uma língua fácil de se usar. É. Apesar de existirem línguas, né, tecnicamente mais francas, tem o Esperanto, que foi uma tentativa de criação universal de língua, mas o inglês ainda assim é mais fácil que o Esperanto para aprender. É uma coisa, foi a língua dos países poderosos da humanidade, né, durante os últimos 400, 500 anos, e vai ser ainda uma língua franca durante um tempo. Eu acredito, pelo menos, eu espero, porque tem que garantir meu emprego. Tem muita gente para aprender inglês ainda, né? E Honra, por favor. um fato interessante, não sei se todos sabem, mas aqui no Brasil, menos de 5% da população fala inglês. É muito baixo esse percentual. Então, assim, nós professores, a gente ainda tem uma missão grande aí, árdua ainda, de ajudar o pessoal a se comunicar. E falando aqui do Esperanto, né, ele flopou. Eu acho que talvez porque tenha sido uma língua artificial, né? Foi uma língua criada Então, artificialmente. línguas... Exato. Mesmo o Esperanto sendo bem velho, ele foi criado em 1840 e pouco, eu acho, se não me engano. Mas ele é uma língua artificial. E línguas não são artificiais, elas são orgânicas. Sim. Tanto o inglês, de exemplo, né? Mantendo aqui no nosso tema, ele cresce todo dia. Nasce verbo, nasce pronome, esse tipo de coisa toda hora. Porque é uma língua orgânica. Línguas são orgânicas. As únicas que não crescem são as mortas, como o latim. Sim. Que tem um padrão ali, mas ninguém conversa, né? Ninguém não existe É um nenhuma caos falar em comunidade. latim, Fabi. É Você um fala caos. latim? Não. Falar latim, eu sou muito ruim de falar latim. Eu sei ler em latim. Tá. Justamente para o curso de história, né? Porque a gente precisa ler documentação. Mas falar em latim é muito difícil. Então é um trabalho ainda aqui. Eu tô vendo aqui os comentários falando do Esperanto. Depois a Teca Maria colocou aí que a Tati, né, colocou que as professoras de inglês das escolas, sim, ainda, porque assim, eu não a gente tem um assunto para uma outra live aqui, mas o fato é que às vezes por ser hoje uma língua obrigatória, a qualificação muitas vezes de professor que atende a qualificação do MEC, que é através de um curso de letras, uma licenciatura, não tem o inglês fluente. Então, acaba tendo esse gap aí, entre quem realmente fala. Então, Isso é verdade. um outro assunto aqui. E a E tem Andressa... também Pode falar. Perdão, tem o fato também do inglês ser obrigatório e o professor não conseguir, infelizmente, cativar uma sala tão grande, às vezes. A hora que se você não cativa a sala, o pessoal não vai querer aprender. Tem isso. E tem, muitas vezes, assim, não consegue, às vezes, cativar porque o próprio professor não é fluente no idioma ali dentro da sala de aula. Ah, sim, com certeza. Aí é uma questão do sistema de ensino até. A gente vai sair dessa live de inglês e vai entrar num outro debate, que a gente pode depois... Não, mas exatamente. É uma bola de neve, né? Exatamente. Mas aqui a Andressa falando que tá com um pezinho no 5%, sim. O segredo é manter a consistência trabalhar ali diariamente, ter a rotina de estudos. Exato, e tentando sempre, como posso falar, né? Tentar sempre espalhar a língua o máximo possível, porque é uma língua legal de falar, é bonito. E é prático também. É prático, é fácil. Eu acho. Eu não tenho problema nenhum com o inglês. Também não sei porque que o pessoal fala que é tão difícil assim. No problem for me. Mas é treino, é hábito, né? Exatamente, como qualquer outra coisa na vida. Exatamente. Voltando aqui só a questão, assim, a questão das unidades de medidas diferentes. Eu não sei se você sabe responder pra gente por que as unidades de medidas dos países de influência, né, de língua inglesa são diferentes. Então, libra de quilo. E aí, na passagem aérea, quando você compra uma passagem aérea, tem lá o limite de peso por libra.
Tem que ficar fazendo conversão. É um caos, assim, essas unidades de medidas, mas é por causa do antigo sistema imperial. Tá. É o sistema da Grã-Bretanha. Então, assim, tanto que a gente fala em pés, em inches, né, que é a polegada, ou libras, esse tipo de coisa, era o sistema que eles usavam. É um sistema arcaico. Eu acho bem arcaico. Você usar ainda mais essas medidas tão quebradas que são o sistema imperial de medidas, e justamente pela cultura. A Grã-Bretanha, os Estados Unidos é filho da Grã-Bretanha. Todos os Commonwealth são filhos da Grã-Bretanha. Então todos os filhos dela usam a unidade de medida. E como nenhum desses países, nem a Grã-Bretanha, nem os Estados Unidos, sofreu um golpe tão grande que reformulou a cultura deles, eles não precisaram mudar o sistema de medida deles. Então eles manteram o sistema de medida daquele jeito. Ainda bem que a gente manteve o nosso, né? Porque o nosso é bem melhor. Fahrenheit, Exato. milhas, quilômetros. Exatamente. Todas essas coisas, assim. Porque é cultural. É deles, é bem antigo. Acho que é um sistema meio medieval até de medidas. Uhum. Mas uma vez me perguntaram quantos pés eu tinha de altura. Eu falei, eu não tenho ideia, gente. Eu não entendo até hoje esse sistema, assim, porque eu sei que se chega até tantas inches, aí vira um pé. Uhum. Porque a pessoa fala, I'm 5'6". Mas se a pessoa chega a 5'10", aí vira, ou 5'9", vira 6'. Eu não entendo esse tipo de coisa. É porque eles querem ser diferentão também. Tem isso. Comprar tênis nos Estados Unidos, é difícil comprar tênis Nossa. aqui, numeração. Uhum. Então, não sei. A gente esbarra nessa questão aí, né? A gente tem Exatamente. a gente está dentro de uma esfera de influência, como você colocou, mas nesse ponto a gente mantém esse distanciamento, né? Ainda bem. É. E é porque tem também a nossa cultura, tem a cultura portuguesa aí. Porque aí o resto do mundo usa outro sistema. Isso é uma das coisas que acho que é bem difícil mudar isso num povo, é fazer ele mudar o sistema de medida, esse tipo de coisa. Sim. A mudança, a não ser que você fosse por uma imposição, algum tipo de imposição. Mas acho que Exatamente. há essa resistência, né? E mesmo assim, imposições demoram dezenas e centenas de anos para funcionar. Sim, são gerações, né, para aceitar. Exato. Exatamente. E de fato fluir naturalmente, né? Perder o vínculo Uhum. com o passado, nesse sentido. Exato. Você tem que perder o vínculo com uma cultura e substituir pela outra. Isso é muito difícil, principalmente hoje em dia. Antes era bem mais fácil conquistar povos, esse tipo de coisa, só que hoje em dia é muito difícil. Por que você diz isso? Porque antes se utilizava um pouco mais da força para poder impor isso. Então, se você tinha um problema com o pessoal ali se rebelando ou tentando manter a cultura local, os líderes iam lá e mandavam genocidar todo mundo. Então, se você apaga as pessoas, você apaga a memória delas. Sim. Não, então, e não tinha alcance, a informação não chegava tão rápido. Também. E assim, se você quer deletar uma história, uma cultura, você vai atrás dos livros e queima os livros. Hoje em dia não é mais possível isso. Com a internet é impossível. Sempre vai ter ali quem vai manter a cultura viva. Sim. Mas aí é plano para uma live exclusivamente disso, de imperialismo e essas coisas. Temos assunto para mais lives, Bruno. A gente vai voltar para esse assunto cultural aí da interferência da língua inglesa. Mas eu acho que, não sei se alguém tem mais dúvida aí, tipo Inglaterra e Escócia. Escócia é muito legal também. Ontem eu estava respondendo um quiz, eu gosto dessas coisas, né? Eu sou meio louca. Mas estava respondendo um quiz sobre a Escócia. E apareceu para mim. E a Escócia é o maior produtor mundial de whisky, mas eles não são os maiores bebedores. Em quantidade Olha só. que bebem whisky no mundo não está na Escócia. Adivinha? Está onde? Singapura. Deixa eu ver, peraí. Singapura. Nossa, nunca imaginei que o pessoal de Singapura gostasse tanto de whisky. Exatamente, eu também não. Então, Singapura E a Escócia só entrou para o Reino Unido em 99, isso eu não sabia. Sim, é que a Escócia com o Reino Unido é uma história conturbada também, né? Porque também é outra. Eles meio que se odeiam, assim, é que eles só entraram justamente em esfera de influência do Reino Unido. Sim. Exato. Eles estão na mesma ilha ali, mas não querem fazer amizade, né? Não. A Inglaterra é um lugar conturbado, sempre foi. É igual os ingleses e os irlandeses também, que falam inglês por influência dos britânicos. Porque eles faziam parte do Império, então eles falam inglês. Mas senão eles falariam
Gaélico. Acho que é isso, gaélico, obrigado. É totalmente... E nem se chamaria Irlanda. Não tem nenhuma referência. Eu já estive em Dublin, e você Uhum. chega no aeroporto de Dublin, as referências, as placas de sinalização são em gaélico e inglês. Ah, E não tem deve ser muito nenhuma bonito falar referência. gaélico. Oi? Deve ser muito bonito, assim, você ver as coisas em gaélico, né? Que é a língua original deles. Muito ver, mas assim, você não consegue nem pronunciar. Eu não tenho ideia de que som que é aquele. Ah, eu também não. Eu Dá também não. pra ver, mas é legal essa parte cultural aí. Até no Reino. Depois a gente pode fazer uma outra live, então, Bruno. Vamos pensar aqui, até já deu 40 minutos de live. Sobre a influência do Reino Unido nessas colônias aí, nesses países. Pode ser. Da Inglaterra. Os conflitos e a relação deles até hoje. Da É uma boa. Inglaterra com os países do Reino Unido. Sim, perfeito. Eu topo. Já vamos agendar essa live. Pessoal, Perfeito. tem mais alguma dúvida? Assistam Outlander, vou assistir. O The Crown também fala sobre isso, né? Também The Tudors. Esse aí eu não assisti, vou assistir. E vou assistir Outlander também. Vai pra fila agora de seriados. E vamos ver. A Paty falando que tem uma influência holandesa e também algumas palavras em francês. Muito bom. Depois a Paty vai vir falar sobre isso pra gente também. Perfeito. Alguma dúvida mais, pessoal? A Miriam chegou agora, Miriam. A Miriam chega atrasada nas coisas. Oi, Miriam. Nas aulas. Depois fica atrasada, viu, Miriam? Você pode assistir conosco depois. Então, pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente vai em Buonasera. Bruno, te agradeço imensamente pela sua participação aqui, por você contribuir aqui com a gente, ampliando um pouquinho aqui a nossa visão. Eu agradeço pela participação também, pelo convite. É sempre bom tentar espalhar um pouco de conhecimento histórico ali. Eu vi até que a Pamela gostou. A Pam, top. Então. É bom a gente tentar cativar as pessoas para a história. Falta isso. Exatamente. Isso é importante, né? A história fica tão... As pessoas acham... Eu sempre sei, né? Mas assim, é normal as pessoas não se envolverem, não conhecerem. E eu acho muito importante a gente conhecer a história para saber de onde a gente vem, para onde a gente vai, né? Senão, exatamente. E é como dizem. Oi? O povo que não conhece a própria história está fadado a repeti-la. Exatamente. Então o pessoal tem que estudar para nunca fazer de novo, né? Senão a gente fica um barco sem rumo. Um vácuo, exatamente. Exato, concordo, Fabi. Né? É isso mesmo. Então, infelizmente, eu não consegui te ver. Você está congelado aqui. Não, eu tô congelado aqui também. O Instagram tá me zoando. Te trollou. Mas fica tranquilo. A informação foi muito bacana, eu gostei bastante. Thank you so much. Thank you as well, Fabi. Thank you everybody who's here with us. And I'll see you soon. Para aí. A próxima segunda-feira a gente vai ter outra live também de história dentro dessa linha com a nossa teacher, a nossa maestra, na verdade, professora de espanhol, que também é historiadora. Então ela vai falar os aspectos culturais da influência da língua espanhola no mundo. O que o Bruno falou de inglês, a Jimena vai falar com a gente de espanhol. Tá bom, pessoal? Então segunda-feira que vem a gente vai ter outra live.